TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde. Tenho que me aproximar, né? Pronto. Eu vou mexer, vocês já sabem, né? Então, hoje vamos falar sobre o anjo da guarda. Sabemos que é um espírito superior, né? A natureza dele é superior ao seu protegido e que nos acompanha, né? Desde os renascimentos que vamos tendo até ao desencarne e muitas vezes em sucessivas existências. Obrigada, Beatriz. Sabemos que ele não tem uma intervenção absoluta, ele apenas, e aqui ponho apenas porque já vamos ver mais à frente um bocadinho melhor como é que é a vida de um anjo da guarda, ele apenas nos influencia, ou seja, auxilia-nos a tomar decisões, mas não as toma por nós, não é? Porque ele respeita, e bem, uma coisa muito importante dada pelo nosso Pai, que é o livre-arbítrio. Sem livre-arbítrio não teríamos o mérito do nosso crescimento, não é? Achei também engraçado perceber que o anjo da guarda pode ser anjo da guarda por missão, por dever ou por prazer. Então, extraordinariamente, em qualquer dos três, ele vai desempenhar sempre com muita felicidade esta função. Antes de irmos então ao tema, era preciso só diferenciar estes três conceitos que ouvimos falar muito, né? Os espíritos simpáticos, familiares e então os protetores. Os simpáticos são aqueles que se sentem atraídos por nós, por semelhanças de gostos, de tendências, de sentimentos, né? Mas podem-se atrair tanto para o bem como para o mal. Portanto, pode ser bom, podemos atrair boa companhia ou podemos atrair menos boa companhia, dependendo do momento em que estamos. E nos estudos nós falamos muito sobre isto, não é? Às vezes bastam uns segundinhos de um queixume ou de uma reclamação ou de apontar um defeito a alguém e lá estamos nós a tocar o sino para que os espíritos do mal, não é? Os nossos irmãos mais ignorantes, possam se aproximar de nós. Ou também podemos atrair, por outro lado, espíritos do bem, consoante a sintonia com que tenhamos. Depois temos então espíritos familiares, e o nome é assim, mas Allan Kardec foi-nos explicar que não necessariamente foram espíritos de parentela, podem ser espíritos também amigos, não é? Mas que podem também estar num estado evolutivo igual a nós, ou podem também ser superiores, não é? Podemos conhecer desta existência ou de outras existências anteriores e tivemos relação com esse espírito e, portanto, eles querem o nosso bem. Só que, como hão de imaginar, se têm o mesmo estado evolutivo que nós, o poder deles é extremamente limitado, não é? Portanto, a sua missão também vai ser mais ou menos temporária, porque eles vão ter que reencarnar tal e qual como nós, porque têm essa necessidade. Posto isto, então, vamos para o Evangelho. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob a sua proteção. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho, ou seja, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso por entre as provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Seu nome pouco importa, porque ele pode ter um nome que não é conhecido na Terra. Isto também é muito comum entre as pessoas que às vezes vêm aos centros espíritas à procura de quem é o meu anjo da guarda. Será fulano? Será cicrano? Muitas vezes não é? Mas isso realmente vai importar de todo e nós vamos ver isso mais à frente. Então nós o invocamos como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sintamos mais simpatia. O que é que isto quer dizer? Quando, por exemplo, invocamos Nossa Senhora de Fátima ou outro anjo ou santo, por exemplo, na Igreja Católica, estaremos a chamar quem? Em primeiro lugar, o nosso anjo da guarda, não é? Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, como já vimos, temos então espíritos protetores que, pelo facto de serem menos elevados, não são menos bondosos nem menos benevolentes. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos afastar do caminho do bem.
sugerindo-nos maus pensamentos. Aliás, eu à procura aqui na palestra de alguns textos, vi os Pétalas de Primavera, em que há lá versos de um espírito que se chama Lula Parola, e ela diz assim: telas do mundo, enquanto estamos na terra, mesmo entre luzes e flores, para cada anjo da guarda temos 5 obsessores. Vejam bem, portanto, temos uma companhia jeitosa ao nosso lado, não é? Eles aproveitam todas as nossas fraquezas, assim como quaisquer outras oportunidades que lhe deem acesso à nossa alma, e já vimos. Nós é que os chamamos muitas vezes, não é? Existem espíritos que se prendem a nós como uma fera à sua presa. Porém, eles se afastam quando reconhecem a sua impotência em lutar contra a nossa vontade. O guia principal e superior que Deus nos deu é o nosso anjo guardião. Os guias secundários são então espíritos protetores e familiares. Entretanto, é um erro acreditar que forçosamente temos um gênio mau colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências, que é o tal anjinho diabinho, né? Que às vezes se fala. Na realidade, geralmente, o diabinho somos nós. E o anjo é o anjo da guarda, efetivamente, a tentar contrabalançar as nossas más tendências, não é? Os maus espíritos vêm voluntariamente, desde que se achem capazes de exercer a sua ação sobre nós, em razão das nossas fraquezas ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Daí resulta que jamais estamos privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar então os maus. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, na mais das vezes, o seu próprio mau gênio, lá está, o seu diabinho, não é? A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força para resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Vou trazer-vos aqui alguns excertos da Revista Espírita, porque Allan Kardec, na busca por respostas, não é, vai fazendo várias questões aos espíritos e eu acho que é muito importante percebermos vários tipos de espíritos, o que é que eles nos vão dizer sobre este tema. Neste caso aqui, a revista de janeiro de 1861, são textos ou recebidos ou lidos na Sociedade Espírita de Paris, né, por vários médiuns. E neste texto em concreto, que é a voz do anjo da guarda, vem dizer: todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixa de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Chamai o espírito, razão e inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras, só que nem sempre as compreendeis. E eu acrescentei aqui, ou então não queremos compreender. Às vezes o anjo da guarda insiste ali na mesma tecla. Não vais por aí, não faças isso. E nós ouvimos, mas não queremos ouvir. Não queremos compreender de todo, não é? Por isso é que, quando eu estou no passe, hoje reparei nisso. Erradamente, eu pedia para que o meu anjo da guarda e os espíritos me acompanhassem. Errado. Eles estão sempre ao pé de mim, não é? Eu é que não os consigo acompanhar ainda, eu não os consigo escutar, se calhar, não é? Muitas vezes ao longo do dia, do caos, nós não nos lembramos, não é? De nos sintonizar com eles, de os ouvir, de os compreender, de lhes dar espaço, de lhes dar uma janela para eles nos passarem a mensagem que necessitamos ou para nos darem a solução de que precisamos naquele dia. Continuando então. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão, não da razão que se arrasta, em vez de marchar,
dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que leva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrasta os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade mais do que qualquer outra. Nós já fomos falando sobre isto, sobre o espiritismo e a arte, e consegue perceber muito bem que há uma nítida inspiração, né, do além, tanto nas artes como nas ciências e em todas as áreas do progresso do homem. Entendendo que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido, fazendo que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos. No livro dos Espíritos nós temos várias questões que nos auxiliam aqui sobre este tema. Eu vou trazer-vos só duas, que é a 519 e a 521 respectivamente. Então, uma das perguntas: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm espíritos protetores especiais? E a resposta é: têm, pela razão de que estes agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Portanto, aqui percebemos que vários locais aqui no planeta Terra têm orientação superior. Instituições ao bem vão ter sempre estes espíritos superiores a dirigi-las, como é óbvio, porque a cópia é aqui e não lá, né? Portanto faz todo o sentido. E nisto eu fui refletindo sobre algumas situações do meu dia-a-dia. E decidi trazer-vos este exemplo, que podia ser este, podia ser qualquer outro, está bem? Não é acho que é geral. Mas imaginemos que estamos num hospital aqui físico. Um Santa Maria, um Amadora Sintra, sei lá, um Santa Marta. Estamos nesse hospital e agora vamos tentar pôr-nos a ver a nível espiritual, ou seja, faz de conta que usamos o aparelho, os olhos, os óculos de um médium que seja vidente. Como é que será aquela envolvência espiritual, não é? A física nós já conhecemos, os corredores e isso tudo, mas e a nível espiritual? Certamente há de haver zonas que são muito caóticas, não é? Sei lá, irmãos que desencarnaram e não sabem, perdidos, abandonados, ou até mesmo espíritos zombeteiros ou que se alimentem do nosso queixume lá na sala de espera, que aquilo nunca mais avança e estamos há não sei quantas horas e a nossa pulseira até é verde. Mas estão a ver o caos, não é? Poderá acontecer. Agora, imaginem como é que será o nosso anjo da guarda a tentar atuar nessa situação. Nós nitidamente não estamos a ouvir, não é? Porque nós estamos a olhar para o nosso umbigo. É o meu eu interior, não é? Eu estou mal e eu ainda não fui atendido e eu já estou há X horas à espera. É sempre o nosso eu. Enquanto que o que é que nós deveríamos fazer era de todo esquecer isso, não é? Pelo menos nem que seja um bocadinho, esquecer as nossas queixas e fazer uma prece. Uma prece em que pedimos pelo quê? Pelo auxílio, para que os espíritos que lá estão a trabalhar, que estão a dirigir aquele local, escolham o melhor enfermeiro, o melhor médico, que consigam inspirá-los, intuí-los para fazer um bom diagnóstico, para escolher um bom tratamento. Isso deveria ser o nosso processo a auxiliar tudo aquilo, não é? De outra maneira, nós vamos só fazer uma bola de neve que não vai facilitar nenhuma destas situações. Na 521, temos então a questão: podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo o que às artes se dedicam? E a resposta é: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam.
Agora vamos para Entre a Terra e o Céu, em que temos André Luís a falar com Clarencio e eles estavam a falar sobre um tema, entretanto o tema acaba e André Luís faz logo outra questão, né? Porque ele é muito curioso, então ele vai logo com outra questão e a questão dele é: então e os anjos da guarda? E Clarencio fica assim surpreso, nem percebe bem porque o tema que estavam a falar anteriormente não era esse, então André Luís vem e volta a perguntar para esclarecer. Perdoe-me, ainda sou um estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão então em nossa esfera? E a resposta de Clarencio é: os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós, dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia da ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda então com a justiça divina. Faz todo o sentido, não é? Ele até, no fundo, o que ele nos está a dizer é: era ótimo ter alguém ali ao nosso lado a dar-nos dicas do bom caminho, sendo o bom caminho aqui material, não é? Que era o que ele estava a falar. Era ótimo, né? Vem o anjo da guarda e diz o Euromilhões, vem o anjo da guarda e diz onde é que nós deixámos a nossa chave do carro, vem o anjo da guarda e dá as respostas a um teste que nós estamos a fazer, sem nós estudarmos, né? Era ótimo. Só que não é assim que acontece, como nós sabemos, porque a lei divina é justa e isto não me parece nada justo, não é? Então, ele faz ligeira pausa e vai prosseguir com isto, mas acaba por dizer que a ação deles, então, é sempre oculta. Ou seja, se nós pudéssemos contar sempre com eles, não teríamos iniciativa, não é? Para que é que eu vou trabalhar se o anjo da guarda faz para mim? Então, o anjo da guarda que faz tão bem, trabalha tão bem, para que é que eu me vou esforçar, não é? Portanto, não é bem assim que funciona, porque senão não há mérito nem progresso. Que governo, então, terrestre destacaria um dos seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinitivamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida? Porque haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso. Tudo exige lógica, bom senso. E aqui nós vemos nitidamente a resposta à frase anterior, né? Isto não parece nada justo, não parece lei divina, então, né? Por isso é que não é, né? E não podemos esquecer que estes espíritos que estamos a falar, no caso, os arcanjos são os espíritos puros, né? De primeira ordem. Porque Allan Kardec dividiu as classes de espírito em 3 ordens, sendo o topo da pirâmide, pelo menos que nós conhecemos, não é? Os espíritos puros, que são aqueles que já alcançaram a perfeição. E eles têm outras tarefas, não é? Eles fazem tarefas gigantes, que, por exemplo, no livro Caminho da Luz, nós conseguimos perceber isso muito bem. Tarefas relacionadas com os planetas, com a genética, com a vida, com coisas importantíssimas e outras tantas que não conhecemos, nem temos capacidade de o conhecer, não é? Não é como nós idealizamos, por isso é que pus ali a imagem do bendito do anjo, assim, com uma barriguinha, muito lindo, bonitinho, bem vestido, sentado nas nuvens a tocar harpa. Isso não acontece, não é? Isso é só a nossa idealização, mas na realidade em nenhuma classe certamente existirá a inutilidade, não é? Porque senão não poderia ser Deus a fazer. E eles continuam.
Com semelhante apuramento, quer dizer então que os anjos da guarda não vivem conosco? E ele diz-nos: não digo isso. E com grande sorriso continua: o sol está com o verme, aparando na furna, a milhões e milhões de quilómetros, sem que o verme esteja com o sol. Isto foi o que nós falámos ainda há pouco. Deus e os seus mensageiros estão sempre conosco, mas nós, em muitas, se não em quase todas as situações, não estamos efetivamente com eles, tal e qual como ele estava a dizer. O sol está sempre com o verme é que não está sempre com o sol. E esta frase é tão extraordinária, isto é muitas vezes conforme também o Evangelho, né? Nós vamos vendo que, à medida que nos vamos aperfeiçoando em conhecimento, vamos começando a perceber melhor o que Jesus Cristo nos vinha dizendo. E esta frase também pode ter outra interpretação muito importante, que é: por mais endividado, por mais inferior que aquele espírito possa ser aqui no planeta Terra, Deus jamais abandona alguém. Não é? O exemplo que foi dado foi o verme, por exemplo. Não é? Não há forma da lei divina abandonar qualquer que seja a criatura. E nós, no nosso caso, podemos pensar logo no início. No nosso nascimento, temos logo ali no berço a presença do amor materno, não é? Só isso já diz muito a auxiliar-nos. Também há outra coisa importante que ele vai dizer, Clarencio, que eu não pus aqui. Vem dizer-nos que os anjos da guarda não estão só nos lares, não estão só nos sítios de paz e de harmonia que possam existir, não é? Eles transitam por nós e connosco, eles estão por todo lado, como já falámos, ou seja, eles estão nos sítios mais difíceis, na sombra, nos locais onde é preciso esperança e consolo, nos locais onde há pessoas desesperadas, doentes, aqui ou além morte, não é? Portanto, eles estão por todas as situações. Anjo, segundo a acessão justa do termo, é, portanto, mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo da guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem connosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais empobrecida aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desenvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala então da evolução, que já falámos, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. A orfandade real, portanto, não existe, já falámos, Deus não abandona ninguém. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para os mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que lhes devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados então da angelitude eterna dos tais espíritos puros que nós falamos. Agora, na revista de 1859, janeiro, temos então: há uma doutrina
a dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos. Não os parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão à abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos ligam na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Quando aqui se diz ao vosso lado, é claro que o anjo da guarda não exige, a sua proteção não exige que ele esteja lado a lado, nem em presença constante, porque ele pode estar a milhões de quilómetros noutro planeta e exercer, né, a sua influência. Nós sabemos que o pensamento não tem barreiras. Foi Deus quem os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenha bela, porém penosa missão. E já vamos ver o quão penosa pode ser. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco, nem nas prisões, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, isto é extraordinário, porque Deus não nos atende nunca pessoalmente, como é óbvio, mas por intermédio das suas leis e dos seus mensageiros. Portanto, Deus auxilia a criatura através ou por intermédio de outras criaturas, inclusive é de nós próprios. Portanto, todos nós somos co-criadores. Se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhe ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda, que diante dos passos vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os. Essa que a meta não vos falte, porquanto essa meta é então o próprio Deus. Aos que considerem impossíveis os espíritos verdadeiramente elevados se consagrarem a tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viveremos noutros mundos, os vossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou a sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como um pai pelo filho. E como já vimos, alegra-se ou sofre consoante o caminho que nós escolhemos. É claro que quando sofrem, às vezes afastam-se um bocadinho, como vamos ver, mas eles voltam sempre que são chamados. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação connosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem com que sejam médiuns todos os homens,
médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. E faz sentido, não é? Se nós vemos, e até como foi falado na prece, não é? E estamos sempre a falar nisto, é como se fosse um pai que vela pelo seu filho. Se nós vemos isso aqui, por não faria sentido então nós termos também um anjo da guarda que nos auxilia com os seus conselhos, não é? Que motivo é que há de espanto para que existam, ou para que não se acredite nestes anjos da guarda, melhor dizendo? Passando para o Consolador, temos a questão 194, em que vai perguntar se nós devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos nossos guias espirituais. E a resposta é: um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades de maneira indireta ou confortando-os na dor, estimulando-os para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as suas expressões fraternas por uma promessa formal no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso próprio esforço e se acham intrusadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. É muito clara a resposta. Neste capítulo de Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, temos então Pedro que é preso pelo rei Herodes, não é? E o que vão explicar é aquele momento em que ele acorda à noite e o anjo aparece-lhe, as algemas abrem-se, não é? Ele solta-se e eles vão sair passando por vários guardas, não é? Até chegar a uma rua em que nessa rua o anjo desaparece-lhe. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro na prisão representa uma lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia, como já vimos, os primeiros perigos na prisão, caminhando lado a lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Portanto, neste exemplo que Pedro nos trouxe, os anjos não fazem de todo o trabalho por nós, seja o trabalho moral ou intelectual que temos de fazer. Não existe parcialidade nem privilégios nas leis divinas, portanto, eles não poderiam fazer de qualquer maneira, como é óbvio. Cada um vai receber o auxílio também de acordo com os seus esforços. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil. Convicto que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Voltando ao Consolador, agora à questão 196, que a pergunta é, e esta também é importante, não é? Como é que os nossos anjos da guarda lidam com as nossas queixas? Fazemos poucas, não é? Como é que eles lidam então com isto? E a resposta é: muitas são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a nossa carinhosa atenção dos amigos desencarnados. A maioria, grande maioria, porém, não passa de lamentação estéril, a que o homem se acostumou como um vício qualquer, porque se tendes nas mãos o remédio eficaz, com o Evangelho de Jesus, não é? E com os consoladores esclarecimentos da doutrina dos Espíritos,
A repetição de certas queixas traduz má vontade na aplicação legítima do conhecimento que nós já temos. Portanto, a resposta acho que é, como viram, algumas são verdadeiras preces dignas, é um bocadinho da resposta, e depois tem o resto, que são realmente aquelas que são lamentações inúteis, não produzem nada. É sempre fácil nós discernirmos a presença do nosso anjo da guarda, eu acho, porque percebe-se muito bem, quando nós estamos na rota do bem, estamos a ser bem induzidos, né? Mas eles fazem isto de uma forma tão subtil, sem ferir-nos, né? Eles trazem a luz para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para as nossas dúvidas, mas eles querem que nós vejamos onde é que temos que trabalhar, né? As nossas deficiências. Mas eles fazem sem desconsiderar para já o nosso esforço próprio, né? Sempre. E depois também o fazem de forma a que não nos magoem, porque eles têm a verdade, né? Poderiam facilmente nos esmagar porque nós somos espíritos endividados. Portanto, era muito fácil nos magoarem nesse sentido. Como é óbvio, não o vão fazer, não é? Então, são espíritos evoluídos. Eles usam essa verdade para nos dar o remédio enquanto doentes. Também são espíritos de grande virtude, não é? Essa virtude que eles têm poderia ser facilmente para condenar as nossas fraquezas. Se estão a perceber, eu estou a fazer quase o exercício do que nós fazemos aqui no planeta Terra, não é? Nós muitas vezes apontamos as fraquezas dos outros quando nós às vezes conseguimos já... Exato, somos ainda pior, mas achamos que não é? Mas eles não o fazem, como é óbvio. Eles usam essas virtudes, muitas vezes, para a paciência gigantesca que eles têm que ter connosco, por exemplo, e que nós vamos ver, não é? Se nós estamos abatidos, eles jamais nos vão desanimar, desalentar. Pelo contrário, eles vão fazer com que esqueçamos a crueldade, a violência, sei lá, a ignorância de alguns irmãos, né, que nos levou a uma situação menos boa, né, e vão fazer com que nós tenhamos força para não voltarmos a cair naquilo, nem para nos colocarmos na posição de quem nos magoou, de quem nos injurou, de quem nos insultou, né, e isso é o trabalho que eles têm connosco. Para além que fazem um trabalho de reajuste de pensamento gigante. Então, eu andei à procura de um dia de um anjo da guarda, né? E eu não vos vou trazer por questões de tempo, mas trago-vos o capítulo, que é da Estante da Vida, o capítulo 14, o Guia do Irmão X, que traz sempre casos muito práticos. E o Irmão X foi então acompanhar um anjo da guarda que se chamava Aurelino Piva. E ele estava incumbido era o anjo da guarda de uma senhora que se chamava Sinésia Camerino, que era uma senhora culta, de São Paulo, distinta, tinha uma casa, um lar tranquilo, bom, relativamente confortável, né? E quando eles chegam a casa percebem que a senhora não estava sóbria, porque na noite anterior tinha-se já excedido em álcool. Por além disso, ela estava com vários pensamentos negativos sobre o seu dia, né? E ouvindo então os conselhos do anjo da guarda, né? Mas ela recusava qualquer mensagem de otimismo que aparecesse. Ela dizia, este dia vai ser muito aborrecido, o tempo está sem graça. Também sabia que os filhos não ligavam muito à escola, mas não se importou. E mais uma vez o seu anjo da guarda foi ter com os pequeninos, foi encontrar os livros da escola e foi acompanhá-los ao autocarro, enquanto que a mãe ficou em casa, né? Voltou a casa, né? E vai amparar também mais uma vez o esposo da senhora, que estava com uma bronquiolite, que já era velha e portanto estava a tossir muito, e ele vai dar-lhe passes. Portanto, em múltiplas circunstâncias pequeninas ao longo do dia, este anjo da guarda foi auxiliando, né? E coisas pequeninas que ele já conhecia muito bem, a sua tutelada, né? Poderiam gerar grandes males. Vai também ter com a empregada, para que ela não falhasse em pequenas coisas e que não irritasse a senhora, né? Foi resolvendo alguns obstáculos, contornando algumas situações, depois volta outra vez a
a socorrer as crianças que chegaram da escola, inspira a senhora a ter boas leituras durante o dia, né? Portanto, uma carrada de situações em que este anjo da guarda foi auxiliando. Porém, a senhora não sentiu em qualquer obrigação ao longo do dia de agradecer, porque não identificava nada de benéfico. Para ela tinha sido um dia normalíssimo, né? Enquanto, por outro lado, vem o irmão X e diz que tanto ele como Aurelino estavam estafados, diz ele. Então diz, à noite, lá vamos nós sentar-nos lado a lado para 2 dedos de prosa, diz ele, 2 dedos de conversa. E o que é que acontece com a senhora? A senhora, desatenta, acaba por se picar com uma agulha que estava a usar para cozer um vestido. E nisto, quando ela se pica, ela começa a gritar: oh meu Deus, ninguém me ajuda, vivo sozinha, desamparada, não há mulher mais infeliz que eu. E por aí vai, não é? Um rolo. E o irmão X ficou espantado, não é? Depois de estarem exauridos, ela ainda diz aquelas coisas. Mas Aurelino estava imperturbável. E ele olhou e perguntou: então, mas porquê esta reação? Uma coisa tão pequenina. Ela teve tantas bênçãos ao longo do dia inteiro, recebeu tanto socorro, tanto amparo, porque esta reação de cólera por uma coisa tão pequenina. E então o anjo da guarda sorri e com paciência, lá está, a virtude, que vai auxiliar aqui, diz: acalma-te, vamos auxiliar então esta irmã a reequilibrar-se, não é? E vais ver que não vai acontecer nada, volta outra vez tudo ao normal. E depois ainda diz outra coisa, que é para finalizar: mais tarde ela há de desencarnar e ela vai também ser guia. Portanto, porta-te bem para nós conseguirmos ter aqui um dia mais tranquilo. Foi no fundo isto que ele disse. E é isto que acaba por estar aqui nestas imagens, não é? Aqui temos nós a tomar algumas decisões mais radicais, não é? E o anjo da guarda ali a socorrer-nos. Aqui também outras mais relacionadas com a vida amorosa, não é? Às vezes fazemos assim umas escolhas não tão boas e lá está o anjo da guarda a estudar para encontrar o amor certo para aquele tutelado. Aqui também temos o anjo da guarda com um dia do seu tutelado muito difícil e ele sempre a socorrer e amparar. E nisto nós achamos que é sorte. E o anjo da guarda diz: ok, podes-me chamar assim. Realmente foi como nós vimos na história. Muitas vezes acontece como vimos, uma pequena agulha tem uma reação daquela gigante, não é? E aqui temos o rapaz: porque é que tudo dá errado para mim, com uma perna partida, e está o anjo da guarda de férias, não é? Tirou assim uma folga. Mas isto de brincar, mas na realidade nós muitas vezes não nos apercebemos ao longo do nosso dia todas as bênçãos que recebemos e coisas que poderiam ter acontecido muito, muito mal, porque o nosso anjo da guarda nos auxiliou, não é? Voltando à Revista Espírita, em 1866, temos então este texto, e que eu vou-vos passar a ler. Caros amigos, há 2 causas para este abandono de que vos queixais. Já vão perceber qual é que é. Em primeiro lugar, não é o abandono. É apenas um afastamento momentâneo e necessário. Sois como alunos que, bem instruídos e bem dotados de repetições preliminares, são obrigados a fazer os seus deveres, sem o concurso dos professores. Buscam na memória, espreitam um sinal, espiam uma palavra de socorro, nada vem, nada deve vir. Nada vem, nada deve vir, desculpem. Esperai nossos encorajamentos, nossos conselhos sobre a vossa conduta, sobre as vossas determinações, mas nada vos satisfaz, porque nada deve satisfazer. Foste contemplados com ensinamentos sábios, afetuosos, encorajadores. Portanto, a espiritualidade foi-nos trazendo muitas mensagens, não é? Mas eles dizem: vocês já tiveram conhecimento a mais, nós já vos demos imensa informação. O que é que vocês fizeram com isso, não é? Nós podemos dar-vos mais, e é isto que ele vem dizer neste texto. Mas para quê? Se vocês ainda agora estão como aquela criança que ali está a aprender a andar. Se vos vamos dar mais informação, vocês não conseguem nem o primeiro passo, que é andar. E é isto que vem dizer aqui neste texto.
Em dado momento, Deus fornece uma arma e uma força a cada homem, a fim de que estes continuem a vencer novos perigos. O momento em que uma força nova se revela é sempre para ele uma hora de alegria, de entusiasmo. Então a fé ardente aceita toda a dor sem analisá-la, porque o amor não conta com as penas. Mas depois destas instantaneidades, de que são as festas, é preciso o trabalho e só o trabalho. A alma acalmou-se, o coração abrandou, e eis que chega a luta e a provação. E aí, eis o inimigo. É preciso aguentar o choque. É o momento decisivo. Então que o amor vos transporte e que vos faça, desprezar a terra. É preciso que o vosso coração fique vitorioso dos vis, instintos, do egoísmo e do abatismo. E aí é a prova. Desde muito tempo vos temos advertido que terias necessidade de estreitar os vossos laços, de vos unir, de vos fortalecer para a luta. O momento é chegado e nele já estáis. Como ireis então sustentar? Ele vem dizer, mais uma vez, demos muita informação, portanto, vejam bem no segundo parágrafo, lede novamente essas instruções, meditai-as e não peçais outras antes de as teres aplicado seriamente, pois só nós somos os juízes, e quando chegardes ao ponto em que elas forem insuficientes em relação ao vosso progresso moral, nós bem saberemos e darei-vos então outra informação, né? Muitas vezes queremos saber mais e temos aí tanta informação do Espiritismo para trabalhar, para nos auxiliar, né? Aqui temos então também outro texto de 1860 de Abril, em que temos um anjo da guarda que vem falar que ele é anjo da guarda de crianças. Vem dar a sua devida importância enquanto crianças, por exemplo, que não têm mães, não é? E é isso que ele vai tutelar. E ele diz mais à frente. E não terá a própria mãe necessidade de ajuda algumas vezes? Porque as pessoas poderiam dizer, mas Deus já deu uma mãe para cuidar dessas crianças, porque é um anjo da guarda. E ele diz exatamente isto. Quem a desperta então a meio do seu primeiro sono? E nós sabemos, né? Crianças recém-nascidas, é difícil, os primeiros momentos, né? Quem é? Não é a mãe, é o anjo da guarda, né? É o que ele está a dizer. Quem a faz pressentir o perigo? Quem cogita aliviá-la quando o mal é grave? Nós, sempre nós, que desviamos a criança do precipício para onde corre, que dela desviamos os animais nocivos e afastamos o fogo que poderia misturar-se com os seus cabelos louros. Esta é a sua missão suave. E nós temos vários textos que podíamos ver aqui sobre isto. Temos as crianças no além, por exemplo, os jovens no além, a escola do além. Todas elas têm espíritos que orientam e dirigem aquelas crianças desencarnadas, no caso, não é? Vamos avançar mais um bocadinho. Eu vou passar para o próximo texto, que é de Cartas de uma Morta, em que nós temos, aqui conseguimos perceber que o nosso anjo da guarda trabalha por intuição ou inspiração, e pode ser durante a vigília ou então durante o tempo em que estamos a dormir, não é? Aqui é um caso em particular, em que Maria João estava numa situação já perto, já após desencarne, aliás, e ela vai fazer uma prece, elevar o seu pensamento a Deus. E naquela confusão toda que está ali no plano terrestre, né, ela vai ouvir uma voz que a vai elucidar. E a voz diz: Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na Terra e busca atenuar a saudade que te calcina, porque as portas do teu lar terreno fecham-se com os teus olhos. Por enquanto, não me podes ver. Porém, fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava à tua consciência nos instantes difíceis e fui quem te amparou nos amargos transes da morte.
Acompanhei os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão. Desde o momento bendito que entendeste em verdade a tua situação, tenho espargido claridades sobre a tua razão e sobre a tua fé. Fazes bem de voltares para Deus nas tuas dolorosas conjecturas. Os pensamentos da criatura concentrados nele, em seu poder misericordioso, organizam as faculdades espirituais, convergindo as suas possibilidades para maior potência do raciocínio e do sentimento, atribuindo atributos sublimes da existência da alma. O teu corpo, cuja organização te infunde a mais profunda estranheza, é um envoltório de matéria quintessenciada, que constitui um invólucro subtilíssimo do espírito. Portanto, vejam o amparo nesta etapa que ela teve. Impressiona-te o facto de haveres abandonado a forma corporal, conservando outra identidade. É que não foste bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual, que, tomando as células vivas no imenso laboratório das forças universais, compila o conjunto de elementos preciosos à tua tangibilidade no orbe terráqueo. O teu corpo material constituía somente uma veste que se estragou na voragem do tempo. Considera essa verdade para que te escudes no necessário desapego das coisas mundanas. E agora, para final, nós temos dois pequenos textos do Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tem várias passagens sobre vários espíritos, né? Vários tipos de espíritos, digamos assim. Este é da segunda parte dos espíritos felizes, em que temos Sasson, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita Brasileira e que depois de falecido... Brasileira, desculpem. Sociedade de Paris, desculpem. Exatamente, desculpem. E, de certa forma, já prevendo a sua morte, ele foi dirigindo um pedido ao presidente da sociedade, escrevendo em carta, já tinha pedido antes, para que, assim que desencarnasse, ele fosse chamado, evocado, para explicar, no fundo, as fases do processo que nós chamamos morte, não é? Então, ele vem dizer: quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu recuperasse as faculdades, e foi então que me vi cercado de bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo, e todos com muita alegria. Portanto, vejam o amparo que ele teve, né? Foi bastante. E ele vem dizer que vai voltar depois para dar mais informação, mas foi este o cenário que ele encontrou. Voltando agora para os espíritos agora sofredores, também no mesmo livro, nós temos uma senhora, que era de Púrcia, que tinha falecido há 150 anos, na altura, e tinha um estatuto elevado. Só que ela vem dizer: enquanto rica, tornei-me egoísta, enquanto bela, tornei-me vaidosa e insensível, e enquanto nobre, era extremamente ambiciosa. Ela pisava toda a gente, quem estava aos seus pés e quem não estava, não é? Portanto, é neste cenário que ela estava. E foram-lhe perguntar então: como vieste hoje aqui? E ela diz: conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. E desde quando é que vês esse espírito? Não há muito tempo. E desde quando tendes consciência das faltas que cometeste? E ela pensa e vai dar a resposta anterior: sim, tens razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Portanto, vejam que houve uma transformação após o desencarno, que não há de ter sido logo, e a partir daí ela começa a vê-lo, não é? Compreendeis então agora a relação que existe entre o arrependimento e o auxílio prestado pelo vosso protetor? E ela compreende, né? Já começa a tomar alguma percepção, tanto que ela vai falar um bocadinho sobre o orgulho, que foi o principal desafio nesta encarnação que ela teve. Entretanto, eles vão pedir para fazer uma oração, ela diz que não consegue porque tem medo, então vão orar juntos.
E daí, após a oração, ela transforma-se e diz que virá e virá mais vezes. Portanto, vejam o poder da oração nesta situação, não é? Muitas vezes acabamos por perguntar, não é? Onde é que estão, sobretudo nas situações que são contrárias a nós, não é? Ao nosso conforto, à nossa segurança, onde é que está o anjo da guarda? Onde é que ele está que eu não o encontro neste momento difícil? Ele sempre esteve lá, não é? E era isto que nós vos queríamos trazer. Era realmente que o nosso anjo da guarda nos acompanha sempre, que é uma prova da providência de Deus, não é? É um consolo e é Deus a dar-nos os meios para nós conseguirmos o aperfeiçoamento. Portanto, sejamos capazes de ouvir, de compreendê-lo, de nos conectarmos com Ele, de nos dar um espacinho ao longo dos vários momentos do dia para que Ele nos intua e nos ampare, e tenho a certeza absoluta que faremos esta caminhada muito, muito melhor. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Dado o adiantado da hora, vamos então para a prece. Vamos pedir ao João então. Vamos sentados nas nossas cadeiras, embalados pela música. Vamos ao encontro do Mestre. Vamos agradecer a Deus nosso Pai por todas as bênçãos que derrama sobre os nossos espíritos. Vamos agradecer a Jesus por nos acompanhar, por nos prometer que ficaria conosco até ao fim dos tempos. Sabemos, Mestre, que jamais nos desamparas, que nos consolas a cada dia e que nos ofereces todos os dias bênçãos imensas, das quais muitas vezes nem conseguimos tomar consciência. E por isso aqui nos encontramos para vos agradecer, para agradecer ao Pai Divino a bênção da vida, a oportunidade de recomeçarmos e de ultrapassarmos as nossas dificuldades, e agradecer-vos, Senhor, por sabermos que continuarás conosco, fortalecendo o nosso coração e ajudando-nos a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e a perseverança, para que não fiquemos à margem do caminho. Rogamos igualmente, nesta hora, pelo planeta que nos acolhe, por todos aqueles que nos dois planos da vida se encontram caídos, por todos os que sofrem, por todos os que não vos conhecem, por todos os que provocam a dor. Vos rogamos, Senhor, pela paz, pela indulgência, pela benevolência e pelo perdão das ofensas. Pois foi assim que os espíritos superiores nos falaram que Jesus entendia a caridade. Ajuda-nos, Mestre, a levar para os nossos corações a mensagem de que somos irmãos e ajuda-nos a pô-la em prática no nosso dia-a-dia. Aprendamos a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E por isso, rogando como sempre o vosso amparo, o vosso amor e a vossa infinita compaixão, pedimo-vos, sede conosco, hoje, agora e sempre.
e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.